Olá, eu sou Érica Mota, do Soluções para Cidades da ABCP. Hoje daremos sequência à série de encontros Soluções para Cidades Construindo Cidades Melhores, com o tema Pavimentos Permeáveis. Sejam muito bem-vindos. A questão da drenagem urbana tem assumido a cada dia um papel mais relevante dentro das discussões sobre urbanismo nas grandes cidades. As enchentes, cada vez maiores, são a face mais visível e crítica dos problemas atuais. Mas a recarga nos aquíferos e a poluição nos mananciais são consequências que não podem ser desprezadas, considerando um quadro de crise hídrica. A excessiva impermeabilização e a verticalização das cidades formam as chamadas ilhas de calor, responsáveis por chuvas cada vez mais intensas e localizadas, em grandes áreas urbanizadas de todo o mundo. Algumas medidas são capazes de mitigar os danos causados pelas ilhas de calor, como o aumento de áreas sombreadas por meio de plantio de árvores, aumento da vegetação como forma de melhorar o microclima, uso de superfícies claras, que tendem a apresentar temperaturas superficiais mais baixas, como o concreto, e o uso de pavimentos permeáveis. Com o objetivo de promover o uso dessa solução, traremos 2 cases de aplicação em estacionamentos e sarjetas. E para isso, contamos com a participação do engenheiro Mugar Sinká, diretor e fundador da Técnica Engenharia, e do Cláudio Oliveira, gerente de inovação e sustentabilidade da ABCP. Cláudio, você está por aí? Oi, boa tarde, Érica. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Podemos começar? Pode ir lá. Obrigada pela participação, Cláudio. Bom, pessoal, então, nosso tema é justamente falar sobre sistemas permeáveis, e a ABCP ela tem trabalhado nesse tema há bastante tempo. Então, a primeira obra que nós atuamos aqui em São Paulo foi em 2009, um shopping center, que a gente conseguiu fazer toda a área de estacionamento, transformar ela num pavimento permeável, mais de 20 mil metros de área. Então, essa utilização em áreas de estacionamento é o que a gente vê como o uso mais comum dos pavimentos permeáveis, né? A gente conseguiu elaborar uma norma técnica para esse sistema, e a ideia é a gente mostrar aqui um pouco além, né, do uso do pavimento permeável em vagas de estacionamento. Onde mais a gente pode usar esse sistema construtivo? Bom, então, essa urbanização que a Érica fez rapidamente numa introdução é o que a gente vivencia aí nos grandes centros urbanos, né? Então, muita impermeabilização nas superfícies, nas calçadas, nas ruas, e a gente, numa chuva um pouco mais forte, na época de verão, essas chuvas torrenciais, os sistemas convencionais de drenagem acabam não conseguindo suportar a grande vazão de água num intervalo de tempo bastante curto. As grandes cidades, os grandes centros urbanos, essas áreas bastante impermeáveis estão fazendo, inclusive as grandes cidades aqui em São Paulo? É trocar essas superfícies impermeáveis, né? Basicamente substituir aí o pavimento de asfalto por pavimentação mais clara e pavimentação permeável, que permite o escoamento superficial da água. Então, isso tem sido feito em grande escala, né? Como eu falei, aqui no Brasil, a gente tem priorizado muito as áreas de estacionamento, principalmente a iniciativa privada fazendo isso dentro de hipermercados, shopping centers, né? Então, muita vaga de estacionamento sendo desimpermeabilizada, e lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal já começa a usar isso nas ruas urbanas, né? Então, toda a rua com esse conceito de permeabilidade. E é esse conceito que a gente quer fomentar mais aqui no Brasil para ganhar em escala o uso desse dispositivo. O que eu vou mostrar aqui é uma opção para as ruas urbanas, né? Então, fugir um pouquinho aí da questão de só pensar onde trafega os veículos ou as pessoas, e a gente implementar um modelo aqui de uso do permeável nas sarjetas, né? Então,
que a gente está chamando aí de sarjetas permeáveis, que é essa foto aí que a gente está visualizando aqui no lado direito. O grande cerne desta questão, né, nós estamos vivenciando aqui uma escassez de água praticamente no Brasil inteiro, né? Então, com exceção do norte, que continua com seus ciclos de chuva, o restante do país está vivendo uma seca bastante grande, isso afetando, inclusive, as hidrelétricas. O que a gente precisa olhar é parar, né? A gente reclama quando não chove, reclama quando chove, né? Principalmente nos centros urbanos. Então, a gente precisa começar a olhar esse recurso, que é a água da chuva, não como um problema, né? Mas como um recurso de fato, como que a gente tira proveito, né, desses momentos, dessas chuvas nos centros urbanos. Então, a gente olhando uma dessas questões, né, a gente começou a olhar também a questão das sarjetas, né? Logo depois de uma chuva, a sarjeta preferencialmente é o dispositivo de drenagem superficial para onde a gente direciona naturalmente a água da chuva, e toda a sujeira superficial acaba indo para os bueiros, né? Entupindo as galerias, prejudicando mais ainda o sistema convencional de drenagem. Então, a gente olhando esta questão, né? Olhando as sarjetas como elas são feitas, a gente fez um piloto aqui na nossa sede em São Paulo, justamente substituindo uma sarjeta convencional. Então, a retirada do revestimento, isso pode, aqui no caso eu estou mostrando aqui um antigo pavimento intertravado, que está sendo substituído aqui a região da sarjeta, poderia ser uma sarjeta convencional de concreto moldado em loco, e aí a gente vai transformar esta área da sarjeta numa área permeável. Então, aqui toda a parte de escavação, colocação da estrutura, né? Então, quando a gente discute sistemas permeáveis, a gente não pode ficar preso só na questão do revestimento. O revestimento tem um papel importante, mas a estrutura tem que ser uma estrutura permeável, né? Então, uma base, uma subbase, com granulometria aberta, sem material fino, isso vai permitir absorver o volume da água superficial que está percolando pelo pavimento, e isso funciona como um reservatório temporário. Se o subleito tem condições de infiltrar esta água, ótimo, nem sempre a gente encontra isso na realidade. Então, a gente tem que fazer sistemas adicionais, normalmente usando tubos dreno. No caso da sarjeta, a gente continua usando o sistema convencional, né? Então, essa água que drena superficialmente para a sarjeta, ela é direcionada para a abertura da boca de lobo, mas em alguns casos a gente consegue evitar a entrada de sujeira dentro da boca de lobo, porque a gente não tem mais aquela abertura de grande tamanho, né, que permite a entrada de materiais plásticos, tudo que vai entupir a tubulação, né, a galeria. Então, a gente meio que filtra, né, cria um filtro para o sistema, protegendo a galeria. Então, a gente deixa de levar aquela sujeira superficial que naturalmente vai encontrar a sarjeta, e ao longo de toda a sarjeta a gente consegue fazer essa filtragem. Bom, aqui tem que ter um alerta, né? A sarjeta ela não está aqui para resolver problemas de enchente, porque a área permeável em relação às áreas de contribuição é bastante pequena, né? É diferente quando a gente está discutindo fazer toda a rua permeável. Então, o dimensionamento hidráulico aqui ele é voltado muito mais para evitar empoçamento, tá? E evitar a entrada de sujeira dentro da boca de lobo. Então, é esse aspecto que a gente está olhando aqui. Isso aqui é o teste logo depois da execução, né? A gente colocando um grande volume de água, verificando o funcionamento do sistema, e o foco justamente é diminuir esse escoamento superficial, diminuir picos de vazão, né? Considerando aí que a gente não tem só com a sarjeta resolver problemas de enchente, isso depende muito da chuva local. Evitar empoçamentos localizados, isso é um ganho bastante importante, né? Então, principalmente próximo de ponto de ônibus, onde a gente tem muita movimentação de pedestre, acaba aquela coisa do empoçamento, e aí passando um carro jogando água nos pedestres, né? Então, isso melhora bastante. É um sistema, é um filtro
mineral, né? A gente acaba filtrando de fato a água, então a gente devolve a água para o sistema de drenagem muito melhor do que ela chegou na superfície. Tá? Então, a gente minimiza o entupimento das galerias, possibilita a infiltração local, depende das condições do subleito, e se eu fizer um projeto, eu consigo reutilizar essa água, né, se eu armazenar isso de forma adequada. Bom, eu sempre gosto de mostrar, né, isso aqui é um ensaio que a gente inseriu na norma brasileira, NBR 16416, como é que isso funciona, né? Então, o que é um pavimento permeável? Pavimento permeável é quando eu permito um coeficiente de permeabilidade maior ou igual a 10 a menos 3 metros por segundo. Isso é cerca de 60 litros por minuto. É muita água, gente. É muita água no intervalo pequeno. E tem que ser assim, né? Porque, com o tempo, essas superfícies vão sofrer comatação, né? Então, a sujeira superficial, principalmente na sarjeta, onde a gente direciona toda a sujeira. Então, é isso que acaba acontecendo. A gente tem comatação, a gente está simulando isso no nosso piloto aqui. A boa notícia é que a limpeza desse sistema é bastante simples, né? A gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, né? Então, um equipamento, claro que na cidade eu consigo até mecanizar essa limpeza com equipamentos apropriados de varrição e jateamento de água, e praticamente a gente recupera 100% daquele coeficiente de permeabilidade original, né? Aqui tem algumas perfurações que nós fizemos para ver até onde a comutação vai. Invariavelmente, essa comutação ela é superficial, tá? Então, a comutação no pavimento ela vai acontecer. Eu tenho que, no projeto, tomar cuidado com áreas de contribuição que possam acelerar essa comutação. Do contrário, eu tenho que fazer manutenções cada vez mais periódicas, né? Então, o sistema, exatamente o que a gente executa nos sistemas permeáveis, né? Seja ele concreto moldado em loco ou sistema pré-fabricado, não muda absolutamente nada. Claro que as condições hidráulicas para a sarjeta, elas são bastante específicas e eu tenho que dimensionar hidraulicamente para isso, tá? Então, rapidamente, era mostrar esse sistema e dizer para vocês que aqui na ABCP a gente tem muito material, vocês acessando nossos portais, tanto da ABCP, no www.abcp.org.br, quanto no site soluçõesparacidades.com.br, vocês vão encontrar muito material, muita bibliografia, coisas que a gente já desenvolveu, referências, né, para cidades, você que é um gestor aí de município, vai ter muito material para vocês acessarem. Então, eu agradeço e aí fico à disposição para as perguntas daqui a pouquinho. Oi, Cláudia, obrigada. Vou chamar agora o Mogar. O Mogar estava com um problema na câmera, não sei se ele conseguiu resolver. Mogar, você está por aí? Gente, eu peço paciência de todos, né? Esses eventos online, a gente sempre conta com a tecnologia e pode... Olá, Mogar. Tudo bom? Mogar, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o seu tempo. Eu sei que não foi pouco que você doou, até tentando resolver esses problemas técnicos. Então, eu queria realmente... Eu sei da quão ocupado você é, então eu fico muito feliz de você ter insistido tanto em estar aqui conosco hoje. E eu espero que você tenha uma boa apresentação. Eu agradeço de coração a sua participação. Tá, joia. Beleza. Te agradeço. Desculpa esses problemas técnicos, mas a gente não tem muito o que fazer aqui. Tentamos controle, né? 2 horas aqui. Agradeço as pessoas também que aguardaram. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma rápida apresentação, então, da empresa, da Técnica Engenharia. Nossa empresa ela fica no estado do Rio Grande do Sul, localizada no noroeste do estado, em Santa Rosa. E a gente trabalha no segmento de pisos industriais e impermeabilizações e revestimentos industriais. A nossa principais atividades são essas. Então, é uma empresa que tem 18 anos e atuamos basicamente na região sul, principalmente Rio Grande do Sul e alguma parte de Santa Catarina, mas já fizemos obras também em São Paulo e Paraná.
Bom, a minha formação, então, é engenharia civil, eu sou formado desde 97, então tenho aí 23 anos de engenharia. Formei na primeira turma aqui da região, em cidade de Santo Ângelo, aqui pertinho. Fiz uma pós-graduação na área de gestão de negócios para construção civil pela FGV, depois uma pós em negociação avançada também pela FGV, e por último, a inteligência empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sou diretor, então, da empresa desde 2003, que foi quando essa empresa foi aberta. Fundador e comecei essa empresa com poucas pessoas e hoje a gente tem aproximadamente 100 colaboradores. Ela varia um pouco, mas 100, às vezes vem para 70, mas é nessa média. A gente atua bastante forte na questão de pisos. Tem meus contatos abaixo. Então, a técnica, ela é uma empresa que tem alguns pilares. A gente tem uma linguagem, sempre trabalhou muito no foco. Eu venho de uma escola do tempo da ISO 9000, então eu ajudei muito certificação de empresas final dos anos 90 e início dos anos 2000, em vários segmentos. E, em função disso, a gente acabou balizando a estrutura da nossa empresa baseado nesses pilares, que é o compromisso, experiência, qualidade e a inovação, que é uma questão que está muito forte também na nossa política da empresa, buscar sempre coisas inovadoras. E aí que a gente chegou, então, no tema dessa palestra. Um pouquinho do que a gente faz, então, para que o pessoal que está nos acompanhando possa entender um pouco mais. Então, nós trabalhamos, o primeiro segmento da empresa foi na área de impermeabilizações, é a área que a gente atua bastante, desde o início da empresa foi esse o segmento principal. Conhecemos bastante da parte de patologia, a gente procurou atuar em todos os segmentos de patologias que tem, sejam elas de revestimentos de fachada, telhados, terraços, estacionamentos, umidades ascendentes, o que você imaginar nessa área de impermeabilização, a empresa já tem um histórico aí muito longo. Depois, nos anos 2008, por aí, a gente começou a trabalhar com pisos de concreto. Então, os pisos de concreto a gente trabalha já desde quase 12, 13 anos. Drenagem sempre acompanhou o sistema de impermeabilização, porque é um casamento, geralmente a gente trabalha com geossintéticos, né? Macafé é um parceiro nosso há muitos anos. Revestimentos industriais, a gente começou em 2009, então trabalha com isso também há um bom tempo já, faz vários tipos, né? Seja ela poliureia, seja poliuretanos, epóxis, uretanos, os revestimentos Fabris. Gerenciamento de obra, que a gente começou alguns anos atrás, inclusive agora a gente vai começar uma obra nesta semana que vem, a princípio começa uma outra obra grande aqui na região também. E sistemas pluviais, são os principais segmentos que a gente atua. Trabalhamos, então, os clientes nossos, principais clientes que a gente atua são esses que estão na tela, são vários aqui do estado, principalmente, algumas multinacionais de fora do estado. E aí, um pouquinho, então, vamos entrar no que nos interessa, que o pessoal está aí para mais, que é a questão dos pisos permeáveis. Antes de nós começarmos sobre isso, só dizer para quem está nos acompanhando que os pisos permeáveis é um tema muito polêmico, até eu diria, porque é um tema complexo. Eu conheci os pisos permeáveis através de uma visita que eu fui para fora do país e primeira coisa que eu desci no hotel que a gente estava aí olhei para o piso e vi esse piso lá no México. Eu estive lá e baixei da van que a gente estava chegando no sede do hotel, encontrei um piso diferente, com uma textura muito diferenciada. E a partir daquele momento eu acabei voltando para o Brasil, a gente começou procurar onde é que encontrava isso. Até que a gente encontrou uma parceria, hoje é um parceiro nosso, que é o aditivo que faz com que esse piso tenha as características que ele tem, que é a R9, é o nosso parceiro hoje do aditivo, que faz uma grande diferença, então, na questão da composição. E aí veio a questão de nós começarmos a fazer isso na prática também, entender como é que é o sistema como um todo, porque tem vários cuidados que têm que serem feitos, que a gente vai falar durante a apresentação. E quando eu falo sobre essas questões de cuidados, enfim, eu falo dos cuidados que tem quanto à questão do sol, quanto à questão da própria mistura que tem que ser feita, que a gente vai falar no demandar da apresentação. Então,
para a gente ser mais objetivos, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos e aplicações, então. Bom, o concreto permeável, ele é uma solução, basicamente, que nos auxilia muito nas questões, principalmente de pavimentações, que a gente tem pouca escoamento de água, né, que tem dificuldade para isso. Então, é uma solução de drenagem que minimiza o empoçamento e recupera a água pluvial para o reuso. Isso é uma característica que pouquíssimos pisos, ou alguns têm, vamos falar aqui então do intertravado, por exemplo, que possa ter, mas a quantidade de absorção que ela tem é muito menor do que um piso permeável nessa característica, pelo número de vazios que ele tem. Então, ele é muito poroso. Essa composição da porosidade vai demandar e vai depender um pouco do traço, do tipo de brita que vai ser utilizada, da mistura como um todo. Até porque esse tipo de pavimento de concreto, ele não vai, um dos agregados que é a areia, a gente trabalha basicamente com a brita e com o cimento, e o aditivo que faz o diferencial. Nessa imagem dá para ver bem como é que ele fica. Se a gente for analisar, ele parece um isopor aí, né? A gente tem o olhar parece uma peça de EPS mesmo, né? Toda e ela fica nessa forma. Se a gente colocar uma forma, ela vai ficar nessa composição. Pode pisar, rodar por cima. Eu tenho, inclusive, não tenho na apresentação, mas vídeos com carros na borda aí, funciona muito bem. E ele é utilizado, então, para várias questões. O que acontece é que no nosso país ainda tem muito pouco conhecimento sobre isso. Eu acho que a gente tem que andar muito ainda nesse segmento, andar no sentido de ter mais divulgação, e aí a ABCP eu quero agradecer pela oportunidade, porque eu acho que essa é uma oportunidade para a gente começar a divulgar o trabalho que tem, acreditar nas questões inovadoras, né? Eu vejo que muitas vezes esses temas são polêmicos, porque as pessoas muitas vezes não acreditam que ele funciona, o que não vai durar, E a gente viu isso em outros países aí já com muitos anos, né? Onde a gente tem exemplos que trafegam carros, caminhões em cima e funciona. Então é quebrar um pouco de paradigma. As aplicações, então, são em pátios, estacionamentos, ruas, calçadas, sarjetas permeáveis, entre outros. Detalhe só sobre sarjeta, que tem a questão sempre da manutenção, da limpeza, né? Porque a sarjeta, como qualquer área que impregna, tu tem que lavar ele para tirar essa sujidade, senão ele acaba com o tempo também matando e aí perde um pouco da função. Então, como é que ele funciona? O concreto permeável é fabricado sem materiais finos, como eu falei, ou seja, a areia não participa disso. O que tem a participação efetiva é o aditivo. A reação é feita com cimento, potencializando e provocando um rápido aumento de sua resistência durante os primeiros minutos do processo. E é bem interessante porque a gente tem um processo extremamente rápido, de fato, de cura. Tanto que um dos detalhes importantes para a execução tem a correlação da cura. A gente tem uma liberação muito rápida, então tem que ter cuidado, inclusive, com o momento do dia que a gente vai fazer a concretagem. Ou seja, é importante trabalhar com dias nublados, é importante trabalhar com dias que não tem um sol tão incidente, ou trabalhar em turnos, de preferência, que não tem esse sol incidente, como um final de dia, por exemplo. O resultado dessa alquimia, então, é uma mistura porosa, muito maleável, com alta resistência à compressão. Chega até 300 kg por centímetro quadrado, ou seja, por isso que a gente fala que ele pode perfeitamente aguentar cargas de caminhão carregado em cima, é uma questão só de dimensionamento. Bom, então o case agora. Falar um pouquinho sobre o nosso case, que foi feito na cidade de Bagé. Essa é uma obra que foi realizada agora, então, encerrada em junho de 2021. Para nós foi um desafio também como empresa conseguir colocar, fazer uma obra nesse porte no estado, até porque é tudo muito novo ainda no Brasil, como eu falei. Tudo que a gente viu de bibliografia, o que a gente procurou, remete a áreas muito pequenas, não temos áreas grandes. Então, quando a gente fala numa área de 2.500 metros, não parece ser uma área muito grande, mas nesse caso específico a gente fez uma coisa um pouco diferenciada. Se vocês olharem na imagem esquerda, dá para perceber que a gente fez uma pavimentação de concreto convencional na parte de tráfego de veículos e fez todas as vagas de estacionamento com o piso permeável e eliminou praticamente por completo, quase total, todos os pluviais.
Na verdade, a coleta nossa está por baixo desses pisos permeáveis, jogando o caimento das ruas para que coletassem nos sistemas drenantes. Isso foi um projeto que a gente ousou um pouco, mas deu muito certo. A gente teve, durante a execução lá, provas já pela intensidade pluviométrica que caiu nos dias que a gente fez, e funcionou muito bem. Então, aqui vou passar um rápido vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais a complexidade também da obra. Muito bem. Então, dando sequência aqui, peço desculpas que deve ter travado talvez um pouquinho o vídeo, se para algumas pessoas não ficou claro, mas a gente vai tentar explicar, então, a partir de agora, um pouco mais sobre a questão da solução, então. Bom, como eu falei antes, a questão do piso permeável, ele tem várias vantagens, né? E uma das questões aqui foi dispensou, né, a construção de galerias, tubulações, caixa de coleta, grelhas, enfim, sistemas pluviais convencionais. O piso permeável também não necessita de execução de piso com caimento, até porque todo ele é uma própria grelha, né? Toda a parte que onde cai a água, ela vai automaticamente drenar. E é uma solução extremamente inovadora e se a gente considerar, e aí vem um fator bem importante aqui, que se for considerado o piso permeável somado ao sistema pluvial de um concreto convencional, nós teremos um preço, pelo menos durante essa obra, quando foi feito, que a gente orçou em final de dezembro de 2020, ela basicamente foi o mesmo valor. O cliente ele optou por isso, mas os custos envolvidos foram basicamente os mesmos, entre se considerar o global. Obviamente que for piso por piso, daí tem diferenças, mas se não, ele, na verdade, se tornou nessa obra, pelo menos, um mesmo investimento se for fazer o sistema pluvial. E um detalhe só importante aqui, antes de eu entrar nesses custos. Por que a gente optou por fazer as vagas do estacionamento permeável e o restante não? Porque como se tratava um atacarejo, as pessoas saem do atacarejo com os carrinhos, e geralmente são carrinhos grandes, né? E a rodagem no carrinho de uma roda em cima de um piso permeável é um pouco mais difícil do que uma roda num piso liso. Então a gente optou por isso. O carrinho sempre ele vai até no bagageiro do carro pelo piso convencional e ele não precisa nem acessar em cima do piso permeável. Então só para ficar entendido o motivo que a gente fez assim. Aqui então a questão dos custos, né? O que a gente adotou no projeto, então, vejam bem, deu 150,92 o metro quadrado, esse foi o preço que nós comercializamos o projeto, e nós tínhamos orçado para o cliente, na época, a 152,73 se fosse uma rede, ou seja, é basicamente o mesmo valor. Então, essa composição e essa análise foi feita. Claro que tem que entender que o estacionamento ele tem 6.737 metros, ou seja, nós consideramos 2.548, justamente para otimizar a composição. Nós não fizemos os 6.000 metros. Porém,
toda a área de contribuição dos 6.737 metros foram jogados para os pisos drenantes, que abaixo deles, nós vamos mostrar na sequência, como foi feito, então, essa distribuição abaixo, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que ele funciona. Então, aqui tem um croquis da área executada, a gente tem mais ou menos, dá para ter uma ideia aí, todo o projeto, né? Então, aqui tem nessa região o estacionamento externo, todos os itens que estão em laranja, marrom aqui, ele é concreto permeável, e as demais áreas são concreto convencional. E aí, dentro dos concretos permeáveis, nós temos as valas de infiltração. Essas valas de infiltrações que a gente fez, elas servem e muito para que a gente faça a coleta em excesso de água, caso tenha uma chuva torrencial elevada, com uma intensidade muito grande, não correr o risco dele saturar. Porém, é importante que se entenda o seguinte, nós temos nesse processo 8 centímetros de piso permeável mais 10 de brita, que está por baixo, que é, no caso aqui, a brita 1. E dependendo do solo que a gente tem embaixo, a gente tem que analisar se esse solo é um solo que vai ter alta absorção ou não de água. Então, isso é uma análise prévia que a gente vai fazer. Nesse caso, tinha uma boa absorção. Mesmo assim, a gente optou por fazer valas, para não ter risco nenhum de que isso aqui saturasse e viesse a dar algum alagamento. Nós fizemos valas de infiltrações, colocamos tubos de dreno, e os tubos de dreno, então, entre comunicados, levaram até as sarjetas, onde foi possível, nas ruas frontais e ruas laterais ao empreendimento. Então, para que ficasse bem entendido, a nossa imagem em cima dá para ver que aquela brita branca, essa região que era uma brita mais calcária, que é a região de Bagé, região sul do estado do Rio Grande do Sul, e em cima, então, o piso já com o cimento envolto, ou a brita zero, no caso que nós usamos aqui, já com o aditivo e o cimento, então, que é a composição do concreto. Dando sequência, então, os processos executivos para que as pessoas que estão acompanhando possam entender um pouco mais como é que funciona. Então, a escavação das valas drenantes e instalação de tecido geotêxtil, que é o primeiro processo. Então, a gente fez as valas, colocou um tecido geotêxtil e depois, dentro do tecido geotêxtil, é colocado um rachão, uma brita maior, né, para que a gente faça essa drenagem, fecha novamente, então, com o geotêxtil para que crie essas valas de infiltração. E automaticamente, nessa vala de infiltração, vai ser colocado, então, os tubos de drenos, que servem para esgotar a água. A tubulação de dreno é dimensionada conforme a característica do solo e a necessidade de escoamento da água, podendo ela também ser utilizada até para aproveitamento, até porque ela vai estar muito limpa, eu diria, para vocês, porque ela vai passar por brita 2 vezes, né? Ela passa primeiro por um sistema de limpeza na brita que está abaixo do piso permeável e depois ela passa pelo rachão até chegar ao tubo. Então, provavelmente ela vai chegar muito limpa essa água e ela poderia ser reaproveitada, inclusive, caso fosse necessário ou no projeto, o projeto pedisse que isso fosse cumprido, fosse um fator determinante para a execução e aproveitamento da água. Mas a gente percebe como ela pode se tornar um total reaproveitamento do solo. A gente não tem mais problemas de muita água aí para meio fio. Aqui a gente conseguiu absorver praticamente tudo dentro do pátio do atacarejo. Dando sequência, então, para entender um pouquinho mais a demarcação do piso, né, como é que a gente fez. Então, a gente fez previamente uma demarcação das áreas, que seria um piso permeável. E no meio, então, são os concretos convencionais. Espalhou e nivelou a base inicial, que é a brita 1. Então, está na imagem superior direita, lá tem o rolo, então, está espalhando ela. Deixamos com uma camada de 10 centímetros. Foi feito todo um reguamento para ficar uniforme. Para que ficasse uma camada de 10 toda uniforme, né? Então, dá para ver tanto primeiro com a reta escavadeira, depois com o rolo. Então, o processo 1 é o primeiro processo, o 2 é o de cima lá. Depois vem a questão dos processos executivos, então, e aqui tem alguns cuidados bem importantes, né, que vale a pena salientar, que é a questão e até a própria forma de trabalhar com isso. O que acontece? Nós fomos instruídos quando a gente começou e buscou informações, e a gente fez, inclusive, reuniões com o pessoal do México que executa lá, e o sistema que eles nos ensinaram, no primeiro momento, nós acabamos mudando ele, mudamos substancialmente.
A gente tinha um sistema com equipamento que era um rolo, na verdade, é um equipamento que a gente comprou especial para a obra até, e que acabou sendo muito pouco usado até. A gente foi para o nosso sistema, que a gente já tem uma experiência aí de 15 anos quase em pisos, e tem equipe qualificada para isso, então a gente resolveu mudar um pouco o sistema, e a compactação e o acabamento superficial ficaram muito melhores. A gente penou um pouco nas primeiras apresentações. Se olhar essa primeira imagem, a gente fez uma régua de 3 metros inicial, nós mudamos isso depois, nós aumentamos as larguras para não dar emenda, porque um dos detalhes é justamente cuidar a emenda, né? Quando a gente faz um tipo de pavimento como esse, é importante que a gente cuide dos detalhes, né? E os detalhes é a emenda do concreto, que é o ponto mais frágil, justamente porque ali vai uma forma. E a gente vai ter uma emenda de 2 pisos. Então, a gente tentou mudar o processo, mudou durante a obra e melhorou bastante, inclusive, o acabamento dele. Mas a planicidade, que é um fator importante, e a segregação, ou seja, a compactação bem feita dele ficou muito bom. Porque as pessoas muitas vezes se perguntam, pô, mas eu vou lá dar um chute no piso, eu vou arrancar pedra. É difícil, é muito difícil, porque ele realmente fica muito bem agregado. E aí vem um fator que eu acho que é um papel fundamental do aditivo, né? A gente ter o aditivo correto, fazer a mistura certa e os cuidados executivos, porque isso não é bem diferente de fazer um concreto convencional. A produção também é bem menor, a gente não consegue produzir, ter uma produção tão grande, justamente porque o caminhão betoneira também não pode vir cheio, né? Hoje um caminhão betoneira, de média, ele traz 8 metros cúbicos, e para fazer o concreto permeável, a gente precisa fazer uma mistura muito bem feita do cimento, da brita e do aditivo. Então, a gente tem aí que trabalhar com meio caminhão, ou seja, 4 metros cúbicos. Tentamos até fazer com 5 lá, mas a gente percebeu que a dificuldade é muito maior. Então, voltamos para os 4 metros, ou seja, meio balão do caminhão betoneira para que funcione bem o processo. Dando sequência, então, aqui, os processos depois que a gente faz, tem uma questão muito importante, que é a cura e a hidratação. Isso não é só para esse pavimento, mas como qualquer pavimento. Mas aqui mais ainda, em função da cura rápida que o piso tem. Então, sempre trabalhando com uma pulverização. Depois, pode ser trabalhado aí com algum químico, se quiser, né? Tem vários químicos para justamente auxiliar na cura do piso. Mas lona, água e fazer esse piso hidratar. Então, ter um cuidado quanto a isso. Então, aqui mostra um pouquinho dessa prática, dá para ter uma ideia mais ou menos da planicidade, nessa foto à direita embaixo, como é que ele fica no final. E depois disso, então, do processo executado, se faz, então, a pintura. A gente tem que... Isso aqui é uma coisa interessante, né? É importante trabalhar com máquina, a gente tem máquina wireless, tem máquina para pintura de rodovia, então tu consegue dar um acabamento melhor, e ao mesmo tempo ele dá um consumo muito maior de tinta porque ele é bem poroso, mas fica um acabamento bem interessante assim. Eu acho que ficou uma obra de fato, um case bem interessante mesmo que a gente fez lá. E é importante falar, até eu falei sobre isso antes, que deu uma chuva muito grande lá, alguns dias empoçou água em tudo quanto é lugar ao redor da obra, porém na parte dos pavimentos permeáveis não se cria nada de nenhum tipo de empoçamento de água. Aqui, então, após a finalização, a gente tem, então, o uso, dá para ver bem a diferença, então, da porosidade entre um e outro. Todas as fotos apresentam bem isso. Acaba que, até inclusive na foto de cima, dá para ver que no piso de concreto, tem um cantinho do carro ali que mostra um pouquinho de molhado, e no piso permeável não tem nada de água empoçada. E aqui, só para vocês terem uma ideia da absorção, eu fiz questão de colocar, tentando ser bem objetivo, porque tentando cumprir os tempos aqui. Isso aqui é basicamente como é que ele funciona. Então, a gente fez aqui na nossa sede da empresa, ano passado, um teste, né? E aqui tá para vocês terem uma noção, vou passar esse videozinho rápido aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que encontramos, né, e que a gente conseguiu superar durante a execução. A questão da baixa permeabilidade do solo, sendo necessária a execução de valas de infiltração, então a gente fez as valas para ter justamente uma
não correr risco de nós termos desse solo não absorver essa água. E por mais que os cálculos, se a gente for calcular, dependendo do tipo de solo, às vezes não precisa, né? Mas a gente não quis correr esse risco. A definição do traço do concreto, que é um elemento que é uma coisa muito importante, né? Definir o traço correto do concreto, o tipo de granulometria da brita que vai usar, porque muda muito de região para região. Então, isso também é importante. O treinamento da equipe, a gente já tinha feito um treinamento interno em duas vezes aqui na nossa sede de Santa Rosa. A gente fez 2 vezes treinamento. No primeiro, a gente não gostou muito do acabamento. E nós erramos também a questão, talvez, do tempo. Entramos um período de sol, o piso curou muito rápido e aí é um problema. Depois a gente fez um outro, daí no final de dia, aí ficou totalmente diferente, melhorou bastante. A gente tem como um passeio público aqui, inclusive, em frente à nossa empresa. Mas então é muito importante a equipe entender e também compreender que não é a mesma coisa que fazer concreto normal. Tem várias diferenças e é muito fácil de errar e perder o piso. Muito fácil. O volume da concretagem tem que ser menor, como eu comentei antes, né? Não dá para trabalhar com o caminhão cheio, tem que ser meio caminhão. Então, sempre calcular, o caminhão vai carregar 8 metros ou 10, é metade dele, não se coloca mais para fazer justamente a mistura do aditivo e do cimento com a brita de uma forma homogênea e íntegra, que isso é o que faz a diferença da qualidade final. Também deve ser tomados cuidados com relação à incidência solar, né? Como eu falei, a temperatura, ao vento, enfim, princípios de pega do concreto. Qualquer argamassa ao concreto ficar exposto a sol, a incidência de vento, essas questões todas são relevantes e fazem uma diferença bem grande, e foi as dificuldades que a gente encontrou lá. Então, teve que ir adaptando para que conseguisse cumprir o cronograma com o cliente e também apresentar um piso bom. Nós tivemos 1 ou 2 placas que não ficaram bem como a gente queria, mas aí tem mérito do Alessandro, que foi o supervisor lá do projeto, e que soube conduzir de uma forma adequada o projeto lá na cidade de Bagé. Os pontos positivos, então, os pontos positivos são vários também, porque a gente consegue perceber a importância da questão de como coleta rápido, né, o piso. Então, a coleta de água se tornou imperceptível e, de fato, né, a gente já tinha feito os testes aqui. Ocorre muito rápido essa infiltração no solo e, de fato, as pessoas muitas vezes não acreditam, mas é questão de segundos, a água some literalmente. A drenagem da água, mesmo em pisos nivelados, né, que isso é uma grande diferença que tem de ponto positivo para o concreto permeável, porque não tem que fazer caimento. Então, qualquer pavimentação de um condomínio, por exemplo, quiser fazer a pavimentação inteira de um condomínio, que a gente vê um nicho interessante disso, até como próprios estacionamentos que tem dificuldade, por exemplo, de a gente fazer uma rede pluvial porque não tem caimento adequado para ruas, né? Então, aqui tem uma solução que ela é uma solução de engenharia. E é isso que muitas vezes os profissionais da área, os próprios incorporadores, enfim, os gerentes de obra, né, que tem que enxergar, porque muitas vezes se olha para o preço, mas tem que analisar que essa é uma solução técnica, além de tudo. E isso sim faz uma diferença muito grande em determinados projetos. A liberação da área também é muito rápida, né? Em questão de 24 horas, você já está trabalhando em cima dele, né? Então, isso é uma outra diferença muito grande. A liberação em um dia. E isso num piso convencional, tu não vai conseguir muitas vezes, né? Correndo um risco grande de fissurar o piso, né? Tem isso aqui em um dia, 24 horas, já pode liberar para tráfego em cima. A redução e eliminação de canaleta e boca de lobo, tu não tens mais que preocupar com isso, que é um item que dá muita manutenção também, né? Tem que ficar lá limpando, entorta a grelha, muitas vezes mal dimensionada, então você acaba eliminando isso. A questão da sustentabilidade, até porque permite um aproveitamento da água coletada, como eu falei antes, que eu acho que é um fator preponderante, principalmente isso aqui, quando pega grandes cidades, né? Hoje a gente tem vários problemas, pega metrópoles como São Paulo, por exemplo, que a gente tem inúmeros problemas de alagamento e que poderiam talvez ser pensados em sistemas mistos, né, que muitas vezes não são pensados. Além de ser uma excelente alternativa para áreas críticas, né, como eu falei, em função de não ter essa questão, não tem caimento necessário, né, e aqui a gente consegue ter um sistema de drenagem muito mais rápido e eficiente.
Bom, a percepção do cliente, então, né? Isso aqui fala deles, né? Mesmo nos dias de chuva, toda a água que infiltra no piso não ocorre a formação de postas, ficando mais confortável para os clientes acessarem seus carros. Também um piso de fácil manutenção e limpeza. Estamos muito satisfeitos e recomendamos o sistema e a técnica. Então, isso aqui é palavras do nosso cliente lá de Bagé. E era isso, pessoal. Eu tentei cumprir os tempos mais ou menos que a gente tinha aqui disponível e estou aí aberto a algum questionamento, caso assim nós tivermos. Então, fico à disposição de vocês aí. Nossa, Mogar, muito obrigada. Foi muito boa a sua palestra. Cláudio, se quiser aparecer aí também, para a gente fazer as perguntas. Essa obra, Mogar, ela é relativamente nova, né? Você tem cases já mais antigos em que já foi necessário algum tipo de manutenção? Sabe, Érica, que a gente foi atrás disso porque, como eu falei, em 2019 eu conheci o sistema lá no México. Por incrível que pareça, quando a gente chegou lá, eu sou muito curioso, sabe? Então, gosto de inovação. E a gente foi analisando dentro do empreendimento, era um complexo de resorts com 240 hectares. E deveria ter mais ou menos lá, pelo menos uns 40 mil metros de rodovias. 80% era esse piso. 80%. Todas as rodovias internas, estacionamentos eram com esse pavimento. Então, no Brasil, eu tentei buscar histórico no Brasil. Eu não encontrei nada de substancial. O que a gente encontrou aqui foi estacionamentos pequenos, testes de universidades, mas a gente não viu nada grande assim. Então, tem condomínios em Santa Catarina. Então, desculpa, como é que é? Tem um condomínio em Santa Catarina, se eu não me engano. Tem condomínio em Santa Catarina, acho que em Camboriú ali tem, né? Camboriú e Itajaí, ali tem. A gente foi lá visitar, inclusive, ano passado, né? A gente conversou com o pessoal, a gente foi lá olhar antes de começar aqui. A gente fez as visitas lá. E inclusive, é um fator bem importante que eu vou falar agora, Érica, porque o que acontece? Nós não temos um grande histórico, mas a gente viu as obras do México. E a gente pediu o histórico do México, obras com 15, 20 anos. Então, aqui no Brasil, a gente vê um enorme mercado, porque o que acontece? O piso, ele não vai fissurar, ele não vai segregar, se ele está lá com 15, 20 anos, esse resort que eu fui, já tinha 5 anos, o piso estava íntegro, estava inteiro. Então, eu vejo que não é... O seu produto, o pessoal tem um pouco de receio, talvez, daqui a 1 ano, 2 anos vai começar a soltar as pedras, mas não é o que a gente percebeu lá. Não posso afirmar 100%, mas eu digo que a gente aposta que não, porque a gente viu o histórico disso no outro país. Bem legal. Mogar, se você puder tirar a sua apresentação, para aparecer maior aqui. Ainda na manutenção, é interessante, porque esse é o grande paradigma, na verdade, não só do pavimento permeável, mas principalmente nas obras públicas, o dinheiro é sempre, o recurso é muito escasso. Então, a manutenção sempre é algo que gera muitos questionamentos, né, no momento de você adotar uma solução. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é para o Cláudio, inclusive, que é... peraí um pouquinho, eu estou conseguindo... Aqui. Cláudio, eles estão perguntando aqui o seguinte, você mencionou a NBR 1646 e tem grandes lacunas em relação à manutenção. Que se recomenda varrições superficiais. Porém, a literatura tem mostrado que não é efetiva. Então, qual é o método de manutenção que poderia recomendar quando o concreto permeável for utilizado em regiões com solo mais argiloso? Essa é uma dúvida que vira e mexe aparece mesmo. Em locais que tem solo argiloso, as pessoas têm mais receio de utilizar. Além da varrição que você mencionou aqui, quais outros métodos poderiam ser utilizados para manutenção? Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar a palestra aí do Mogar. E antes de entrar na resposta, a gente tem bastante obra de grande porte aqui em São Paulo, viu, Mogar? Tem shopping center com 20 mil metros. Em 2009, a gente foi uma das primeiras obras que a gente fez. Tem muito hipermercado com 5 mil, 10 mil metros. Tem bastante obra aqui de grande porte. Manutenção. Olha, a literatura tem mostrado que a varrição, jato de água sob pressão e sucção é o que deve ser feito para fazer manutenção dos pavimentos permeáveis, tá? A limpeza ela é eficiente, a gente tem
dados, tem pesquisa mostrando isso. A gente tem vagas de estacionamento aqui na nossa sede já com 6 anos e a gente vem monitorando comatação, qual a profundidade que isso atinge e verificando as condições de limpeza, né? Quando a gente faz essas limpezas superficiais, praticamente a gente retoma 95%, em alguns casos 100% do coeficiente de permeabilidade original. Tem que medir, né? Medir, tem que executar. O grande problema é quando o pavimento permeável ele não é bem dimensionado, né? Principalmente na questão das bases, já usa a granulometria muito fechada, e aí você reverter comatação é muito mais difícil. Sem dúvida. Eu acredito, Cláudio, que o Melgar tenha se referido ao concreto moldado em loco. Concreto moldado em loco, a quantidade de obras aqui no Brasil é menor, né? A gente tem muito mais obras pré-fabricadas com intertravado. Eu acho que a gente está falando de paver, é isso? O intertravado permeável tem muita obra aqui em São Paulo, é o que mais usa aqui, e o concreto moldado em loco começa a ganhar espaço. É isso aí, Cláudio. Essa é uma percepção que a gente teve também. O paver, ok, tem bastante aqui no Sul, também tem. Mas a gente não conseguiu eu não tenho informações de grandes obras com piso moldado em loco. E tem algumas características interessantes, né? A gente não consegue fazer grandes volumes de concreto permeável num dia. Claro, só se botar 2 equipes, tiver mais, mas senão, porque a gente é mais ou menos 50% do que a gente faria convencional, talvez até um pouco menos, justamente por todos os cuidados executivos que tem que ter. Porém, os receios que a gente tinha era que ele fissurasse, que ele daria... Não, muito pelo contrário, não fissura praticamente. O segredo maior que a gente percebeu nessas aplicações que a gente fez é entender a compactação adequada, fazer uma compactação boa, porque o pessoal trabalha muito, sabe? Muito com o concreto convencional. Convencional. E concreto permeável é muito novo. E aí, as próprias juntas de dilatações, que a gente não sabia muito bem quanto a gente tinha que cortar. Nesse piso, especificamente, a gente cortou a cada 10 metros, que é longe, né? Porque é um piso fino, um piso de 8 centímetros nesse caso aqui. Não é um piso espesso. As portas têm que ser menores. Isso, isso é uma outra questão, Melgar, para você aqui. Como evitar fissuras? E também, qual foi o aditivo utilizado? Bom, as fissuras é isso que eu falei. Na verdade, assim, a gente fez juntas a cada 10 metros e não conseguiu ver fissuras, não teve problema de fissuração. É um piso com 8 centímetros com tráfego de veículo leve. Vamos lá, é um estacionamento limitado à altura de caminhão. Apesar de que durante a obra entrou caminhão em cima, tá? Inclusive entrou até ônibus, se eu não me engano, lá o pessoal até ia instalar uma barreira em cima para não deixar entrar com determinada altura. Ele não está dimensionado, mas não aconteceu nada. A gente trabalhou com reta escavadeira em cima. A informação que a gente tem, que o limite de espessura para o piso moldado em loco, isso eu estou falando agora dos fornecedores de aditivo, que são mexicanos, tá? Eles nos falaram que 15 centímetros vai atender carreta tranquilamente. Carreta carregada com 15, porque ele é o sistema tridimensional, ele é diferente do concreto convencional. Ele é todo, claro, ele é todo vazado, né? Então é uma outra forma de distribuir essas cargas. As cargas distribuem diferente. O aditivo que nós utilizamos é um aditivo importado, é mexicano, quem importa aqui no Brasil e que trabalha com eles é a empresa RE9, que fica em Santa Catarina, e são eles que fornecem aí para o Brasil inteiro. Então, eles são nossos parceiros no estado do Rio Grande do Sul para desenvolver esse tipo de pavimentação. Tem outra pergunta também, que ficaram com uma dúvida em relação à compactação do piso, deixa tacarejo. Como foi feita a compactação? Pois é, essa é a informação que nós tínhamos, então, quando a gente teve treinamento, era trabalhar com placa vibratória. O pessoal trabalhava ou com um rolo específico, eu não vou lembrar o nome agora do rolo, que é um rolo como se fosse uma régua vibratória, só que era no formato de rolo. A gente até comprou esse rolo e acabou nem usando. Achou que é um dinheiro que foi mal investido. Nós trabalhamos do sistema convencional, reguando o normal e entrando com alisadoras, aí, com bailarinas. Então, as bailarinas aí tem alguns macetes, né? Que são entrar primeiro com um tipo de bailarina, depois com outro tipo de bailarina, em função da compactação. Mas é essa basicamente a compactação, não tem nada mais. Inclusive, na reunião que a gente fez com
os mexicanos há uns 3 meses atrás, eles se surpreenderam, né? Porque eles estão lá com 15, 20 anos e não tinham testado dessa maneira, e nós testamos e deu certo. E ficou muito bom. Muito bom. Tem uma outra pergunta ainda. Aqui. Qual foi o consumo de cimento, quilogramas por metro cúbico? E quanto ao traço, onde posso me informar melhor? Vocês mesmos fazem o traço ou é um concreto que vocês contratam? O traço vai depender, a brita vai depender do que o cara quer de permeabilidade, né? Mas geralmente a brita zero, né? Em alguns lugares o pessoal chama de pedrisco, e, enfim, brita zero, pode trabalhar com a brita 1. Eu vi as duas já, eu acho que a brita zero fica melhor a granulometria. Ficou mais visivelmente melhor, né? E cimento é 300 quilos por metro cúbico de cimento que é utilizado, né? Então é uma informação que vem do fornecedor aditivo, ele que dá o traço, né? O cara que fornece aditivo, eles vão, então o Paulo lá da Inove, que vai orientar aí o pessoal aos consumos adequados. Tá certo. Ô, Cláudio, como você vê a possibilidade de uso, da disseminação desse uso nos municípios? Você falou que estava fazendo um teste aí na BCP, como está essa solução hoje para implantação nos municípios? Como você vê isso? Eu acho que a demanda tem aumentado bastante, né? Ainda tem muito falta de conhecimento, como o Mogar citou, muita gente desconhece. Então, esse é um trabalho que a BCP, de fato, vem fazendo. A gente, desde a publicação da norma em 2015, essa norma já tem 6 anos, né? A gente vem fazendo divulgação nisso nas prefeituras, principalmente, né, para o corpo técnico da prefeitura. Em São Paulo, a gente fez muito esse trabalho e começa a render alguns frutos, né? Então, exatamente essa semana, a gente vai se reunir aqui com subsecretários municipais que querem fazer pavimento permeável, aí nós estamos falando do pavimento da rua como um todo, em áreas de mananciais, onde é proibido, o meio ambiente não deixa pavimentar, e nós vamos fazer um trabalho mostrando para o pessoal ligado ao meio ambiente que é possível você conciliar pavimentação, e não é mantendo, mas aumentando a permeabilidade do solo, porque o solo que está lá, numa rua já constituída, ela já está compactada, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é aumentar a permeabilidade destas áreas usando o pavimento permeável. Então, essa demanda ela vem aumentando cada vez mais desde a publicação da norma, é o que a gente vem percebendo. É interessante isso que você colocou, né, Cláudio, porque principalmente as legislações municipais, elas tendem a estabelecer uma área que deve ser deixada sem pavimentação para considerar área permeável. E nos grandes centros, quase a totalidade dessas áreas já estão compactadas, ou seja, a capacidade de infiltração é mínima. Então, considerar isso, área permeável, é um grande equívoco que acontece. Área permeável não é sinônimo de área não pavimentada, né? Na verdade, para ser área permeável, a gente tem que medir, né? Então, aquele ensaio que eu mostrei rapidamente, um filminho mostrando a gente medindo o volume que percola no intervalo de tempo, é isso que vale para definir se uma área é permeável ou não. Então, quando o Mogar falou, como é que eu faço a dosagem? Tem que cumprir questões de resistência e eu tenho que cumprir com o coeficiente de permeabilidade que a norma exige, que é, no mínimo, 10 a menos 3 metros por segundo. Isso é a permeabilidade mínima que o sistema tem que atender. Não atendeu isso, não é permeável. Não tem mais ou menos permeável. Tem que atender esse limite mínimo. Exatamente. Para os dois, aqui tem uma pergunta. Como vocês enxergam no futuro a compensação de área permeável sendo substituída por pavimentos como esse? Bom, eu vou falar então o que eu penso sobre isso. Eu acho que a questão, como o Cláudio falou, é muito da divulgação. Eu acho que tem muito pouca gente ainda que conhece o sistema. E sempre que uma coisa é desconhecida, ou que ela demora para ser disseminada, existem as suas dúvidas, seus questionamentos, né? Acredito que no momento em que isso for uma pauta mais levada para que os projetistas também tenham conhecimento que é possível, eu acho que, pelo que a gente percebe, assim, vai ter um mercado muito grande pela frente aí. Até porque desconheço um outro tipo de pavimentação que tenha uma
uma capacidade drenante como tem o piso permeável. Eu não conheço nada assim, e principalmente pela baixa manutenção que creio que dá. Como o Cláudio falou, já tem histórico aí de mais anos no paver, que é um pouco diferente, né? Funciona muito bem também, mas é um outro sistema, né? Não é isso aqui. Eu acredito que esse material aqui, no momento em que for mais divulgado, nós teremos como utilizar muito, principalmente nas cidades, né? Hoje dá para dizer que tem solução para resolver muito problema. Eu acho que essa questão de você começar a ter o fomento, né, principalmente pela legislação, ela tende a aumentar. A gente já está discutindo no lugar, aqui em São Paulo tem legislação da construção de micro-reservatórios, né, que a gente chama de piscininhas. Já tem uma discussão que o pavimento permeável é muito mais eficiente para isso. Tá? Muito mais barato fazer o pavimento permeável do que você fazer esses micro-reservatórios que acabam acumulando sujeira, dando manutenção. Então, essas coisas eu acho que ainda está lento, eu acho que poderia ser mais rápido, né? A gente já está com a norma aí com quase 6 anos, então o sistema já está sendo usado, eu acho que já precisaria avançar. Mas eu vejo isso como sucesso, que a gente já conseguiu. Tem várias pessoas aqui parabenizando pela apresentação, falando a questão importante do aproveitamento da água e da economia de água potável, que realmente tem tudo a ver com o objetivo aqui da nossa conversa. Tem uma pessoa que colocou o seguinte, que eu achei bem interessante, seria muito importante o trabalho junto aos municípios quanto aos descontos no IPTU para áreas permeáveis, contribuindo para o marco do saneamento básico que entrou em vigor recentemente. Apesar dos tribunais de contas considerarem ainda renúncia de receita, o ganho ambiental é enorme. Isso é bastante interessante, porque isso é uma pergunta bastante recorrente. Se existe algum tipo de desconto no IPTU, né? Então, tem até o IPTU verde, já várias cidades no Brasil já aderiram a esse IPTU verde. Então, tem Salvador na Bahia, tem Camboriú, Goiânia, Guarulhos, Taubaté. Então, tem uma série de municípios que aderiram e eles estabeleceram regras, tanto de medidas sustentáveis, mas a questão da da infiltração, né, da água e também da possibilidade de reuso são fatores que contribuem muito, que pode considerar, por exemplo, o líquido de Salvador, o IPTU lá, você pode conseguir descontos de 5% a 10% de acordo com as medidas que você oferece. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante que foi colocada aqui e que, como o Cláudio colocou recentemente, ele também está fazendo esse trabalho junto a alguns municípios. Então, é muito importante que a gente dissemine isso como uma possibilidade realmente de incentivo para que os lotes, né, as pessoas possam também fazer uso dessa solução que é tão interessante. Você conhece alguma outra cidade, Cláudio, que já tenha... Então, até por ser morador da cidade, você citou Guarulhos, né? Guarulhos já tem isso há algum tempo, pelo menos uns 10 anos, né, que tem lá o IPTU verde. A gente, no nosso condomínio, a gente tem coleta de água, tem calçada acessível, tem área arborizada. Então, tudo isso, né, esse conjunto de ações, além do pavimento permeável, dá desconto de 5% no IPTU. E tem a verificação por parte da prefeitura, mas isso acaba sendo um incentivo importante mesmo na hora de você decidir implantar o sistema. Eu acho que isso é uma coisa que as cidades têm que levar em conta, porque vai economizar na outra parte, né? Nas questões das manutenções de galerias. Então, tem uma série de vantagens, na verdade. Pode parecer que isso, como você disse aí, uma renúncia fiscal, mas, com certeza, quem adota isso em escala dentro do município vai ter as vantagens, com certeza. É verdade. Para o Mogar, a gente está chegando aqui no final, ele já ultrapassou um pouquinho, mas vamos lá. O Mogar estão perguntando duas coisas, vou fazer duas em uma, tá? Como a pedra pode ser compactada? Se existem alguns dados limitados para verificar se está sendo bem feito? E se já foi constatado problemas em relação à lixiviação do concreto? Certo. A pedra ela pode ser compactada através de placa vibratória, por exemplo, é um modelo. Vamos lá, vamos para os mais arcaicos, então. O pessoal pode compactar até com um antigo compactador manual, se quiser.
A questão toda é o volume que vai ser feito. Então, pegar uma obrinha pequena, muitas vezes pode ser manual. Mas a placa vibratória é o que mais é utilizado. A questão da placa vibratória é que você nem sempre tem uma uniformidade da planicidade, né? Ela não fica de uma forma tão plana. Nós fizemos com bailarinas convencionais, mas podendo utilizar dupla muitas vezes, porque a gente tem operador bom e sabe como trabalhar, então a gente fez desta forma. Ela vai, quando é lançado, o concreto automaticamente, pelo número de vazios, ele aumenta o volume. Se você é 4 metros cúbicos, fizer uma conta, ele vai aumentar, porque tem vazios no concreto. Então, você lança ele com uma espessura um pouco maior do que 8, por exemplo. Se o projeto é 8, tu vai lançar ele com um pouco mais. Eu não vou saber dizer agora quanto por cento, mas ele deve aumentar uns 15% em volume, que na compactação ele vai chegar naquele número final. Então, eu creio que essas seriam as maneiras mais utilizadas. Dá para fazer com esse equipamento que eu falei para vocês antes também, que eu não vou lembrar o nome agora desse rolo, tem um nome específico, também funciona, só que é trabalhoso, a gente não viu muita produtividade quanto a isso. E desculpa, o que mais que foi perguntado, Érica? Eu não entendi. Tinha mais uma pergunta, né? Em relação à lixiviação, se já teve caso de lixiviação? Não, nós não tivemos nenhum, até porque é pouco tempo que a gente está trabalhando, né? A gente tem aí 1 ano, né? Então a gente não teve nenhuma situação. Bom, acho que essa foi a última. Ah, não, tem mais uma pergunta, Mogar, vamos finalizar com ela. Que é a questão da pintura, né? Você falou que no final ali do estacionamento vocês executaram a pintura. Que tipo de tinta que foi utilizada e se isso não gera comatação do pavimento? Não, na verdade dá para pintar, assim, pode pintar toda ela até, porque tu não vai conseguir preencher todos os vazios, né? Então, principalmente é importante pintar com uma máquina wireless, que aí tu tem uma pulverização melhor, né? Não fecha os vazios, vai só fechar através da pulverização. A gente fez lá as demarcações e continua normal. Ela vai fechar um pouquinho os vazios, claro que a tinta ela vai envolver as pedras, mas é muito tranquilo. A gente viu lá, inclusive em Camboriú, quando eu estive lá visitando algumas obras, passei o público lá pintado todo de verde, praças também que foram pintadas, né? E fica muito bonito, por sinal, né? E funciona muito bem, a drenagem continua igual, até porque tem muito vazio. As pessoas que nunca viram o sistema, elas não têm talvez muita noção da quantidade de água que drena, porque de fato, ele drena muito. Aquela imagem aí da reta escavadeira soltando no piso, ela não fica segundos, soltou, sumiu, ela não fica mesmo. Bom, gente, eu agradeço imensamente a participação sua, Mogar. Apesar de todos os problemas técnicos, não conseguimos ver o seu rosto aqui, mas a sua participação e a sua informação foi muito valiosa. Agradecer aqui meu parceiro de trabalho, Cláudio, pelas informações também. Deixar aqui para o público, né, que a gente já tem trabalhando há muito tempo na disseminação desses conceitos. Se você for lá no site Soluções para Cidades, .org.br, também no da BCP, tem muitas publicações, não só do pavimento permeável, mas também de outras medidas de manejo, como os jardins de chuva, os micro-reservatórios, que sim, a gente precisa entender que muitas vezes eles são necessários, mas a gente não precisa criar um grande embate, né, entre as infraestruturas verdes e cinzas. Elas são complementares, mas sem dúvida usar com muito critério, usar principalmente tirando o melhor proveito de cada uma dessas soluções. Então, confere lá no nosso site, que tem muita informação boa. Obrigada, gente. Muito boa noite a todos. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Érica. Um abraço, Mogar. Obrigado aí pela participação também. Até lá. Beleza. Obrigado, Cláudia. Érica, pela oportunidade. Estamos disponíveis quando precisar de alguma informação a mais. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, até mais. Tchau.